Bom dia, senhores e senhoras congressistas. Eu vou pedir permissão aí para o nosso palestrante, Manuel, aí para me fazer uma pequena introdução. Certo? É um prazer estar aqui no 22º Congresso Estadual da APPREM, ocasião em que estamos comemorando o 30º aniversário. Bodas de pérola, né? 30 anos é bodas de pérola. E também, mediando esta palestra aqui, que trata de um tema absolutamente central para quem atua na gestão dos regimes próprios de previdência social. O tema dessa palestra é governança previdenciária, onde o Conselho faz a diferença. E não é por acaso que esse tema ganha cada vez mais relevância. A governança, como sabemos, não é um conceito abstrato. Ela se materializa nas decisões que os conselhos tomam no dia a dia, que são decisões que afetam diretamente a sustentabilidade dos regimes próprios, a segurança dos recursos dos segurados e a credibilidade das nossas instituições perante a sociedade. A pergunta que se dá nome a esta palestra, onde exatamente o Conselho faz a diferença? É provocadora porque nos obriga a ir além do papel formal, nos obriga a pensar na prática, em quais momentos a atuação qualificada de um conselheiro pode mudar o rumo de uma decisão, proteger um patrimônio, corrigir uma rota. Sempre que a gente fala em conselho, conselho, a gente sempre se dirige a conselho administrativo, conselho fiscal e até os comitês de investimentos. Certo? As palestras realizadas até esse momento, desde a abertura oficial, abordaram temas e assuntos que consistem basicamente na estrutura de governança dos regimes próprios. A gente pode perceber que esse congresso aqui falou-se muito, quase todas as palestras, as salas aí falou muito em governança. E também a gente podia estender-se daí aos pilares do progestão, que é a governança, que muito se falou disso daí, mas também da educação previdenciária e do controle interno, que são os 3 pilares do progestão. E, especificamente, tem até um curso aí sobre controle interno. As palestras realizadas até esse momento, desde a abertura, sempre fala de governança. E para nos conduzir nessa reflexão, temos um palestrante com a bagagem ideal. Recebemos hoje o professor Manuel Luiz Júnior. Ele é administrador de empresas, com especialização em finanças e pós-graduação em planejamento financeiro e finanças comportamentais. São mais de 30 anos de atuação no mercado financeiro, com uma trajetória que começou na Fundação COSIPA de Seguridade Social. Passou pela gestão de investimentos em instituições de grande porte. Manuel é consultor de investimentos credenciado pela CVM, detentor da certificação CEA da Ambima e das certificações CP-RPPS, nas categorias dirigente 1, 2 e 3, e controle e gestão de investimentos 3. Além de tudo isso, é professor e palestrante dedicado à formação de dirigentes, conselheiros e gestores. Alguém que conhece de perto os desafios de quem senta à mesa de um conselho e precisa tomar decisões com responsabilidade e embasamento técnico. Manuel, é uma honra tê-lo aqui conosco e fique à vontade aqui.
Tá bom? Tá bom. Tá. Aqui. Bom, gente, bom dia. Tudo bem? Dormiram bem? Passearam bastante ontem? Então, primeiramente, agradecer ao Correia pela apresentação e generosidade, né? É sempre um prazer participar de uma palestra onde o Correia é parceiro, né? E antes de nós entrarmos no assunto, eu gostaria de parabenizar a APPREM pelos 30 anos de existência, né, dos quais 25 eu pude acompanhar de perto, porque eu atuo já no segmento desde 2000, 2001, então eu pude acompanhar essa evolução da APPREM, né? E vocês não imaginam como era e como é agora, né? E agradecer também à direção da APPREM, na figura do Correinha, pelo convite e pela confiança em me trazer para fazer uma palestra tão importante como essa, para a sustentabilidade dos regimes próprios de previdência. Então, quando a gente fala em regime próprio de previdência, um dos principais pontos que nós temos que levar em consideração é a sustentabilidade, né? Eu ministrei um curso aqui de controle interno na quarta e na quinta, e isso eu falei bastante lá. Algumas pessoas que participaram do curso estão aqui vão ouvir de novo, desculpa, né? Vocês não estão aqui fazendo previdência para vocês estão fazendo previdência para as pessoas que vão vir depois de vocês, para pessoas que nem imaginam que vão ser servidores públicos lá no futuro, né? Então, o cuidado que se deve ter na gestão previdenciária, ele é muito grande. A responsabilidade de vocês, enquanto conselheiros, ela também é grande. Então, para que você possa ser um conselheiro, para que você possa atuar no sistema de governança, não basta apenas você ter no papel organograma, não basta você ter no papel metodologia de funcionamento, relatório, ata, porque isso por si só não caracteriza a governança. Só diz que você tem formalizado no papel um sistema, que se não tiver a participação dos personagens, que são os diretores, os conselheiros, os membros de comitê de investimentos e também as pessoas que atuam na periferia, a pessoa que atende o servidor público lá no balcão. Todos esses são agentes de governança. E no caso do conselho, dos conselhos, digamos assim, eles são atores principais. Em alguns casos, muita gente entende que o conselho é um mero coadjuvante. Na verdade, o conselho não é um coadjuvante. O conselho é um ator principal nesse cenário. E a participação do conselho é fundamental, né? E por que o conselho é uma peça central nesse sistema? Porque, basicamente, todas as decisões, elas obrigatoriamente têm que passar pelo crivo do conselho. Para que você se torne um conselheiro, não basta apenas ter boa vontade, você precisa ter capacitação, você precisa ser capacitado para poder atuar numa área de grande relevância, né? Porque num sistema de governança, como eu falei, não basta ter cronograma, não basta ter ata, não basta ter relatórios, você precisa de ter gente capacitada para fazer com que a governança funcione, para fazer com que as engrenagens funcionem em harmonia. E, nesse sentido, entram os conselhos. O Conselho Deliberativo tomando as decisões, né? E o Conselho Fiscal fiscalizando toda a estrutura para, digamos assim, proteger a governança de problemas que possam acontecer, né? A gente falou ontem, esses 2 dias lá no curso de controle interno, né? Muita gente vê o pessoal do controle interno assim com desconfiança, né? Pô, lá vem aquele chato. A mesma coisa acontece com o pessoal do Conselho Fiscal, né? Mas uma coisa que a gente precisa entender, a gente precisa internalizar, que o conselheiro fiscal
e o agente de controle interno, eles fazem parte da estrutura de governança, e a atividade que eles exercem dentro desse sistema de governança é para proteção daqueles que fazem a gestão funcionar. Tá? Então, a gente tem que começar, ao invés de olhar com um certo distanciamento as pessoas que participam de controle interno, de conselho fiscal, a gente tem que passar a perceber ele como parceiros e não como adversários. Tudo bem? Só faltou dizer o seguinte, gente, eu costumo, na dinâmica das palestras, abrir para questão. Então, se você tiver alguma questão no meio da palestra, levanta a mão que a gente vai conversar. Isso aqui é mais um bate-papo que um monólogo, tá bom? Fiquem à vontade. Opa. Não, a atuação do Conselho Fiscal, ela acontece no momento e após. Antes, no momento e após. É assim, aí vamos voltar naquela máxima que eu acabei de falar agora. Os órgãos de governança dentro de um regime próprio, eles não podem se ver como adversários, eles têm que se ver como parceiros. Tá? O controle interno, ele é um apoio do Conselho Fiscal. E o Conselho Fiscal, ele não pode se limitar a apenas fiscalizar o que já passou, ele tem que, no momento que ele percebe alguma diferença, alguma incongruência, ele tem que agir. Porque senão ele está ali só para cumprir tabela, para cumprir um papel dentro de um sistema de governança. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Mais alguém com algum questionamento? Então, a governança não falha de repente, né? Esse é o título desse slide. Gente, o sistema de governança, a gestão de uma entidade, principalmente de uma entidade previdenciária, porque uma entidade previdenciária ela é multidisciplinar. Aqui dentro da Previdência você tem economia, você tem administração, direito, atuária. São várias disciplinas dentro de um sistema de governança de um regime próprio de previdência, né? E todas essas áreas estão sujeitas a crises, estão sujeitas a risco. E essa crise, esse risco, ele não surge do nada. Eu tenho um problema aqui que surgiu do nada. Não surgiu do nada. Surgiu de atitudes que não foram tomadas na linha do tempo. E aí é que entra o papel dos conselhos, entra o papel do controle interno de atuar para corrigir a rota. Tá? Então é assim, a crise, o problema na governança, ele enfraquece o poder de questionamento. As pessoas no momento de crise, no momento de abalo, né, na governança, elas perdem o poder de questionamento, elas ficam perdidas, sem saber o que fazer. Isso é evidente, principalmente se falta conhecimento, se falta capacitação. Então, voltando a isso, o conselheiro, quando ele assume a função, assume o papel no sistema de governança, ele não pode ser jogado ali de paraquedas. Mas, via de regra, na maioria dos regimes próprios acontecem assim, não é isso? A pessoa se torna conselheiro, senta numa reunião, ouve um monte de termos técnicos, tanto na parte de atuária quanto na parte jurídica, e assim, na parte de investimentos. 2 segmentos, eu estou vendo aqui uma amiga minha, advogada, 2 segmentos dentro
da estrutura de previdência, eles têm uma linguagem um pouco rebuscada, né, que invariavelmente as pessoas não entendem. A parte financeira, então, meu amigo, ela é complicadíssima. Os caras falam uma língua que a gente que está de fora costuma não entender. Então, é importante capacitar o servidor que atua no conselho para que ele possa exercer a função dele, que é questionar, é saber por quê. E aí, eu sou de mercado financeiro e trabalhei no mercado financeiro durante 35 anos. Sabe por que o pessoal chega falando com vocês nessa linguagem rebuscada, nessa linguagem que dificilmente a gente entende? Porque ele não quer que você questione. Ele te constrange para que você não pergunte para ele uma coisa que ele não sabe te responder. É verdade, gente. Agora, para que a gente possa exercer esse nosso poder de questionamento, nós precisamos de capacitação. Né? Em alguns municípios que eu conheço, e eu já rodei o Brasil inteiro, do norte ao sul, em alguns municípios que eu conheço, o conselheiro, para que ele possa se candidatar para o conselho, ele precisa antes passar por um curso de certificação. Não obrigatoriamente ele tem que se certificar para participar do pleito, mas ele tem que participar do curso. Porque ali ele já vai ter uma noção do que lhe espera. Tudo bem? Uma outra coisa, a falha na governança enfraquece o controle. Então, quando a governança falha, controlar o funcionamento da gestão fica complicado, né? Porque você vai atrás de apagar incêndio, então o restante que importa acaba ficando de lado. Vou resolver a crise primeiro, depois eu volto para a gestão. E aí a crise aumenta, porque você vai deixando de lado muitas outras coisas que você deveria estar vendo, né? O que mais? E aí vem o risco. Nesses 2 dias no curso de controle interno, nós falamos muito de gestão de risco. E essa é uma preocupação que deve estar presente na gestão de um regime próprio de previdência. A gestão de risco, ela é fundamental, porque, como eu falei anteriormente, existem áreas dentro da gestão de um regime próprio que estão sujeitas a risco constante e frequentemente. A área de atuária é uma delas. Por que a gente fala primeiro na área de atuária? Porque na área de atuária é que eu tenho toda a base para a gestão de um regime próprio de previdência. E para o conselheiro entender como funciona um regime próprio de previdência, ele tem que saber como funciona o cálculo atuarial. Quais as informações que o cálculo atuarial me traz, para que eu possa, na hora que eu for decidir a política de investimentos, lá no final do ano, saber se a minha política de investimentos está em sintonia com o cálculo atuarial. Porque se não tiver, gente, vocês estão só cumprindo tabela, só formalismo. Tá? Então, a capacitação, ela tem por objetivo evitar que nós tenhamos problema na gestão e tratar os riscos. Porque o importante é entender o seguinte: você não consegue eliminar risco. Risco você gerencia. Risco você tenta minimizar atuando preventivamente. Tá? Você não tem que esperar ficar doente para ir no médico, você tem que ir no médico regularmente. E a área de gestão de risco, dentro de uma estrutura de previdência, ela é o médico especialista que vai te auxiliar na proteção dos riscos que possam aparecer. Tá? Então, isso é muito importante. Aí você pode pensar assim: pô, mas o meu RPPS é pequeno. Tá, gente, eu sei, eu entendo, mas aí tem gente experiente que pode auxiliar vocês. Esse congresso aqui é um network fantástico. Eu tenho que vir aqui para fazer contato com institutos que possam me auxiliar, me ajudar na minha gestão lá no meu município, no meu RPPS, que é de pequeno porte. Então, isso é importante também, além das palestras, essa troca de experiência. Então, ok? E o que mais? E, por fim, o prejuízo, né? E onde aparece o prejuízo no regime próprio? Alguém sabe me dizer aí?
Oi? Sim. E também no déficit atuarial e também na sustentabilidade ao longo do tempo do regime próprio. E assim, o déficit atuarial, ele não prejudica apenas e tão somente o servidor público e seus dependentes. O déficit atuarial, ele prejudica a população do município e do estado como um todo. Porque nós precisamos entender o seguinte: quem contribui para a previdência de vocês são vocês com 14% do salário de vocês, e a outra parte, ela vem do ente federativo, que vem indiretamente da sociedade. Então, toda vez que eu tenho um déficit atuarial causado por problemas que eu não atuei para corrigir, eu tenho tanto o déficit atuarial que vai prejudicar na hora que você for receber o teu benefício, ou mesmo traga reformas na Previdência que possa não ser benéfica a você, você também causa um problema fiscal para o município. Porque assim, faltou dinheiro no regime próprio, esse dinheiro tem que sair do caixa do município. O município, ele não tem nenhuma outra fonte de renda que não seja a cobrança de taxas e impostos, correto? Então, uma vez que ele precisa tirar dinheiro do caixa para pagar a aposentadoria que faltou dinheiro no regime próprio, ele vai atuar aumentando imposto, não é isso? E aí você, servidor público, contribuiu a tua vida toda com 14% e mais alguma coisinha, se no meio do caminho precisa fazer alguma reforma, e ainda lá na tua aposentadoria você vai ter que pagar mais imposto para poder receber a tua aposentadoria. Olha que legal. Né? Então, isso tudo reduz o teu benefício lá na frente. Então, é preciso cuidar dessa situação, é preciso evitar que o risco aconteça, é preciso evitar que as crises venham para que eu não tenha esse problema. Agora, existem crises que eu não tenho como evitar. Né? Você pega aí um maluco que vai lá e solta uma bomba no outro país. O que você acha que vai acontecer com a economia no mundo? Isso aí não tem como me proteger. Agora, eu tenho que tentar me antecipar, e aí a área de gestão de risco atua nesse sentido, para tentar minimizar o problema, para tentar deixar que esse problema ele não fique maior do que ele já é. Tranquilo? Eu vou acabar derrubando essa água aqui. Acho que não está funcionando aí, não. Agora foi. Então, gente, vamos lá. Quando nós falamos de patrimônio previdenciário, né, por que esse tema é tão importante? Né? Acabamos de... Eu me antecipei um pouco a ele. Então, o tema é importante porque os recursos previdenciários têm finalidade pública, como eu acabei de dizer para vocês. Houve uma época que eu entendia que os recursos previdenciários não tinham finalidade pública. Depois, conversando com algumas pessoas com conhecimento maior que o meu, acabei entendendo que sim, porque parte do financiamento é feita pela sociedade. Né? Compromisso com os servidores e seus dependentes. Então, gente, a atuação de vocês, ela basicamente se reflete no compromisso assumido pela Previdência com os servidores e com os seus dependentes. Né? Muitas vezes, a gente fala em Previdência no regime próprio, a gente cita apenas e tão somente os servidores, se esquecendo que tem os dependentes. Porque na falta do servidor, quem vai ter direito ao benefício é justamente esse dependente. A gestão, num regime próprio de previdência, ela tem uma responsabilidade intergeracional. Lá no começo eu falei sobre isso. Né?
Quem está hoje fazendo gestão no regime próprio, está fazendo gestão para pessoas que ainda nem sonham em ser servidor público. Então, a gente tem que ter cuidado, porque alguns riscos eles podem afetar essa sustentabilidade do regime próprio ao longo do tempo. Eu citei alguns, o atuarial, o financeiro. No atuarial, o que pode mais afetar a sustentabilidade de um regime próprio de previdência? A taxa de mortalidade, né, a taxa de natalidade no mundo está caindo. No Brasil, isso não é diferente. E isso pode, lá na frente, causar problemas. Então, a gente tem que tentar se antecipar a isso para tentar buscar soluções para que, lá na frente, nós não sejamos penalizados por isso. Existe um estudo de uma universidade americana que diz que, em 2100, a população do Brasil vai diminuir 50 milhões de pessoas, porque está nascendo cada vez menos pessoas e cada vez mais idosos. Então, quando cada vez mais idosos, mais gente recebendo benefício, menos gente contribuindo. Aí você causa um gap. Pois não. Alguém pode levar um microfone para ela, por favor? Porque assim todo mundo ouve, né? Pede para alguém passar para trás. Está desligado? Está desligado. Espera aí. Vem agora. Oi, bom dia. Meu nome é Letícia e, para além da questão da taxa da natalidade que vem diminuindo, né, existe a questão de que municípios, assim como o município de São Paulo, que eu represento, tem adotado uma política de terceirização e privatização do serviço público, o que faz com que a quantidade de servidores concursados diminua. E aí essa roda realmente vai ter problemas, né? Porque com a entrada do serviço terceirizado no serviço público, nós teremos aí trabalhadores contribuindo para o regime geral e não para o regime próprio. Tá, é assim. A reposição, né, como se chama o atuário, a reposição, ela pode ser benéfica e ela pode ser prejudicial para o regime próprio. Tá? Porque é o seguinte, no sistema previdenciário, pressupõe-se que você vai contribuir para o sistema e lá na tua aposentadoria, essa tua contribuição vai ser convertida em benefício. Tá? Cada vez mais no serviço público as pessoas estão entrando numa faixa etária maior, né? E o que isso pode provocar lá na frente? Isso pode provocar um efeito como as reformas da Previdência que ocorreram, a 103, e coisa pior pode vir. Por quê? A pessoa entra no serviço público com 40, 41 anos, ela não vai contribuir o suficiente durante o período laboral dela para ela ter um benefício decente, mas ela já traz tempo, por exemplo, da iniciativa privada. Aí a gente pensa assim, mas a compensação previdenciária ela vai suprir. Não supre, a gente sabe que disso, né? O que vem do INSS para cá não supre o que precisaria ser de contribuição para o funcionamento do regime próprio. Então, pode ter essa questão de terceirização, ela pode ser benéfica ou pode ser prejudicial. Então, se nós pudéssemos, no serviço público, soltar editais de concurso, exigindo idade mínima de 25 anos, seria o melhor dos mundos. Mas a gente não pode fazer isso. Então, na linha do tempo, essa rotatividade ela pode também ser prejudicial. Então, a gente tem que buscar mecanismos e soluções para justamente suprir esse problema. Tá. Eu te respondi? Por quê? O que faltou?
com a dignidade de rendimentos, de vencimentos, né? O fato é, os municípios que estão indo para a terceirização terão problemas muito mais rápidos em relação a não fechar a conta. E aí o município, o ente federativo, vai ter que aportar, o que também pode gerar prejuízos à própria oferta de novos serviços públicos. Veja bem, hoje a maioria dos municípios ainda não fez a reforma da Previdência, que é exigida pela 103. A grande maioria não fez. Se eu não me engano, acho que 40% dos municípios fizeram essa reforma. A partir do momento que você faz essa reforma, você entra na dinâmica do regime geral. Você só vai contribuir até o limite do teto do INSS, e o que passar disso é a previdência complementar. Então, não vai ser muito diferente para quem entrar no serviço público agora, depois da reforma, daquele servidor que está vinculado ao regime geral. Hoje, não temos essa diferença. Mas, eu digo mais uma vez, a grande maioria dos regimes próprios não fez a reforma da Previdência que é exigida, né? E, assim, a coisa não vai partir de dentro para fora, ela vai vir de fora para dentro. Vai chegar uma hora que o Ministério da Previdência vai e diga, ó, cumpra-se. E aí acho que fica pior a emenda que o soneto. Ok? Então, gente, a governança, ela não é formalidade, ela é proteção, né? Então, ela te protege quando a atuação é devidamente registrada. E um detalhe importante para vocês que são conselheiros, que participam no comitê de investimentos. Criar evidência é obrigação, é fundamental. E o que é criar evidência? Tudo tem que ser documentado, efetivamente tudo. Tá? Para que amanhã, quando você se aposentou, não venha um questionamento e o regime próprio não tenha como se justificar e você vai ser envolvido numa teia por falta de evidência, por falta de registro. Tá? Então, em previdência, o que é a governança? Tá? Governança é a estrutura de gestão do regime próprio, onde cada personagem deve cumprir o seu papel com eficácia e eficiência, né? Então, a estrutura de governança ela envolve uma estrutura de responsabilidades. Cada segmento tem que ter uma pessoa responsável designada para responder pelo seu segmento. No regime próprio, basicamente, nós temos isso formalizado. Nós temos um diretor, que em alguns casos é o presidente, é superintendente. Nós temos lá o presidente do conselho administrativo, fiscal, o gestor de recursos. Então, você distribui as responsabilidades. Os processos de decisão eles devem ser devidamente formalizados. Tá? Tem que haver supervisão e controle. Então, eu tomei a decisão, eu não posso deixar a decisão à bangu, eu não posso deixar a decisão solta, eu tenho que ter alguém que faça essa supervisão. E esse papel é do Conselho Fiscal e do controle interno. Tá? Direção institucional com foco em sustentabilidade, então a gente tem que buscar sempre a preservação do regime próprio na linha do tempo. Né? E a governança é a forma como os RPPS ele decide, executa e controla, corrige e presta contas. Então, aqui, ó, decide, executa e controla é uma atividade de administração. A gente acrescenta aí a correção de desvios e a prestação de contas. Só que, para isso, eu tenho que ter conselheiros capacitados e que tenham vontade de participar. Então, muita gente pergunta para mim, Júnior, o que você entende do Geton? Eu acho que Eu acho que o Geton é legal, está na lei. Só que tem dois problemas no Geton. Dois problemas. Você vai atrair gente que só vai vir interessada pelo dinheiro. Não vai vir interessada em participar do processo de gestão.
Esse é o grande problema do Geton. É justo que se receba? Eu acredito que sim, porque você está dedicando parte do teu tempo, né? Muitos conselheiros, na maioria das cidades, ele tira parte do tempo dele livre para participar de reuniões, tomar decisões que são importantes, que vão afetar a vida de muitas pessoas, mas tem esse outro lado aí, que é o lado negro da coisa, né? É o lado escudo da força, né? Como a gente diz lá no Star Wars. Vai vir gente que não está interessada em participar, não. Né? Então, gente, o conselho, ele faz parte, ele é um dos atores principais da estrutura de governança. Então, ele é o responsável. Ele é a instância superior de supervisão e deliberação. Aqui a gente está falando do Conselho Administrativo. Dentro da estrutura de governança, a Secretaria de Previdência entende o Conselho Administrativo como órgão superior de supervisão e deliberação. Todas as deliberações importantes devem partir do Conselho. A diretoria executiva executa o que o Conselho decide, o que o Conselho estabelece. Por um exemplo que eu sempre dou, que fica claro para todo mundo. Vocês têm que fazer política uma vez a cada ano. Essa política de investimento é elaborada pelo gestor de recursos, juntamente com o comitê de investimentos, mas para que ela tenha validade, para que ela possa ser executada, obrigatoriamente o Conselho tem que debater e aprovar essa política. Aprovar e assinar. Tá? E aí você delega ao gestor de recursos a gestão da política de investimentos, a gestão dos investimentos. É um espaço de vigilância institucional. Gente, vocês não vão ser detetives, vocês vão apenas atuar observando se a gestão está sendo executada de acordo com o que foi determinado. Qualquer coisa fora disso, ela pode acarretar para a instituição risco legal, risco de imagem. E para as pessoas que praticaram atos fora daquilo que a lei permite, pode acarretar sanções administrativas e até criminais. Diga. Bom dia. Sobre o Geton, não diretamente sobre o Geton, mas da intenção da pessoa entrar no Conselho Jedi, já que citou Star Wars, a intenção da pessoa em entrar no Conselho, motivada pelo Geton. Na tua experiência, assim, existe alguns filtros que o Instituto possa fazer antes para assim, vamos supor, vai ter um novo conselho vai ser formado, mas para você participar do processo, é preciso que cumpra alguns requisitos, treinamento, por exemplo, não só aquela questão, não tem antecedente criminal, não responde processo interno, algo um pouco mais com substância, além dessa formalidade técnica de antecedentes, etc. Então, eu vou te colocar a experiência aqui da Guarujá Previdência, que eu conheço bem, que eu já participei de vários cursos ministrados lá. Lá na Guarujá Previdência, antecedendo qualquer eleição para conselho, obrigatoriamente os conselheiros têm que participar de um curso de capacitação. E assim, não é vir num dia assinar a folha e ir embora. Ele tem que participar do começo ao fim. Então, quem participa efetivamente do treinamento tem o direito de se candidatar ao conselho. Isso elimina boa parte do problema. Sim, você já prepara a pessoa para a certificação. Porque, gente, vamos pensar. A certificação RPPS que foi criada, ela basicamente fala da gestão do RPPS como um todo. Ela já dá uma noção, ela já dá uma base para que a pessoa não entre crua no conselho. Tá? Essa é a ideia. Então, gente,
O conselho, participação do conselho, ele protege a gestão contra a fragilidade de processo. Então, o conselho não existe apenas para tomar ciência, ele existe para qualificar decisões. Em algumas situações que eu já vi por aí, o pessoal acha que o conselho é só para chegar lá, sentar na mesa, ouvir e assinar a ata. Não é isso. É assim, você na condição de conselheiro, sentou numa reunião, ouviu o que tinha-se para dizer, não concorda, você tem que levantar e manifestar a tua não concordância, para que seja registrada em ata. Porque se for uma ação que traga prejuízo para o RPPS, os conselheiros vão responder por ela se forem omissos. Tá? A gente não erra só por ação, a gente erra também, e principalmente por omissão. Tá? Então vamos lá. Onde o conselho faz a diferença? Ao exigir aderência à política de investimentos. No curso de controle interno, algumas pessoas me perguntaram, mas a política, eu criei a política, no meio do caminho eu percebi que o cenário mudou, eu preciso seguir a política? Precisa. A política de investimento é um planejamento que você fez para os investimentos no ano do ano seguinte. Agora, se você percebe no meio do caminho qualquer situação que mude o cenário, você senta de novo o comitê, gestor, faz uma nova política de investimento, submete essa política ao conselho, aprovada, você passa a executar a nova política. Tá? Vai acarretar penalidades da Secretaria de Previdência? Vai bloquear a CRP? Não. Mas, com certeza, o Tribunal de Contas vai vir para cima. Vai questionar o motivo pelo qual você não cumpriu a política de investimentos. Aí você não pode simplesmente dizer para ele assim, o cenário mudou. O cenário mudou, você tinha que ter mudado a política. Tá? Um outro detalhe que eu sempre coloco é o seguinte. Quando vocês decidem a política de investimentos, vocês estão decidindo a política de investimentos com base no cálculo atuarial do ano passado, que tem como base de dados o ano anterior. Entendeu? Agora, quando você é obrigado a fazer a política. Agora, quando entra o ano, vem o novo cálculo atuarial, o ideal seria sentar e fazer uma revisão na política para ver se o cálculo atuarial que veio não vai trazer nenhuma alteração na necessidade de investimento, na necessidade de liquidez, na necessidade de alongar os ativos. Tá? É importante cobrar fundamento técnico consistente. Isso é assim porque é assim. Não, isso é assim porque tem algum motivo. Tem que ter fundamento, tem que ter base. Principalmente quando a gente fala de atuária e investimento. E também quando a gente fala de... Eu ia deixando passar um tema importante aqui também, que é a concessão de benefícios, que é por onde a maior parte do dinheiro é drenada, porque um benefício concedido equivocadamente pode trazer prejuízos futuros para o RPPS. Tá? Então, o conselho forte não é aquele que apenas acompanha, é o que melhora a decisão. Então, toda vez que o conselho pega uma decisão que ele entenda que possa ser melhorada, que o fluxo possa ser alterado, ele tem o direito e a obrigação de sugerir. Tá? Então, gente, a governança se enfraquece quando o conselho deixa de exercer o seu papel de supervisão, prudência e questionamento qualificado. Tá? Porque quem faz o funcionamento, a engrenagem principal de funcionamento de um regime próprio de previdência é a governança, é o conselho. Porque as decisões obrigatoriamente passam todas por ele. A execução no dia a dia é o papel da diretoria executiva, mas a formalização, a autorização, a deliberação, ela obrigatoriamente parte do conselho. Tá? Então, o valor do conselho está na qualidade da sua atuação e não apenas na sua presença formal. Eu tenho que ir lá uma vez por mês, a gente pega vários sites de regime próprio por aí,
já tem a agenda de reunião para o ano. O conselheiro vai lá, senta, ouve, assina ata e vai embora. Gente, só está cumprindo o seu papel formal, não está fazendo mais, não está cumprindo o seu papel legal, que deveria ser feito, né? Então, quando o conselho perde a força, então, quando ele é omisso, quando ele se omite de tomar decisões, né? O conselho, quando existe por mero formalismo, a lei diz que eu tenho que ter conselho de administração e conselho fiscal, eu vou lá, crio o conselho no papel e ele está formalizado, só que ele não funciona na prática. Conselho tem que ser formal e funcional. Tá? Dependência técnica sem contraditório. Então, gente, é assim. Quando eu não tenho capacitação, quando eu não tenho o conhecimento mínimo necessário, na maioria das vezes eu fico constrangido em questionar, dar uma opinião contrária. Né? Então, eu aprovo ou porque eu sou amigo do presidente, amigo do prefeito, ou eu não aprovo porque eu não gosto do diretor. Isso não deve existir. A participação tem que ser técnica, ela tem que ser profissional. Confiança sem verificação, entra no assunto que eu falei anteriormente. Silêncio diante do desconforto. Então, muitas vezes você ouve termos do atuário, de alguém ligado a investimentos, que você não entende, que você fica na dúvida, você não questiona porque você sabe que se eu questionar, as pessoas vão olhar para a minha cara, pô... Eu tive um diretor financeiro na Fundação Cosipa, que uma vez nós tínhamos alguns bancos que faziam gestão para a Fundação na época. E um desses bancos, ele trouxe o gestor dos Estados Unidos para fazer uma palestra para nós. E um dos diretores que estava na mesa, né, a pessoa que fazia a interlocução da fundação com o banco, perguntou, vocês precisam de tradução? Ele falou, não preciso. Ele não entendeu nada da palestra, porque ele não falava uma linha de inglês. Né? Aí a maioria das pessoas que estavam na mesa falou, não, eu preciso de tradução porque eu não falo nada de inglês. Né? Mas ele não preciso. Então, gente, a boa governança exige independência, ela exige método e exige principalmente coragem para perguntar. A gente só aprende se pergunta. Tá? Então, onde o conselho precisa vigiar? Na conformidade, aderência política, normas e limites. Nós temos várias normas que são aplicáveis ao RPPS. Nós temos o artigo 40 da Constituição, nós temos o artigo 74 da Constituição que trata do controle interno, nós temos a 9717, a 1467, a famigerada 5272, né? A portaria 1400, são todas normas que tratam da gestão de um RPPS. E na condição de conselheiro, você deve conhecer essa norma, no mínimo entender qual é o objetivo principal dela. E sempre que tiver alguma dúvida em relação a qualquer tema tratado, você vai lá na 1467 pesquisa, que normalmente ela te traz a resposta. Tá? Então, você tem que ter consistência técnica, risco, retorno, liquidez, concentração. Aqui falando de investimento, tá? Então, quando eu falo de investimento, o fator de risco é o principal ponto que eu tenho que analisar. Eu analiso o risco antes de qualquer coisa. Né? O retorno nem sempre é o principal atributo de um investimento. Eu tenho que focar no risco, eu tenho que focar na liquidez. Regimes próprios maduros, eles precisam de liquidez mensal, eles precisam ter acesso ao dinheiro no momento necessário para não ter prejuízo. Né? Isso tem que ser avaliado. Eu não posso ter concentração em investimentos, porque concentrar em investimento é risco. Né? E o que mais? Sentido previdenciário. O processo decisório, documentação, motivação e registro. Então, tudo tem que ser devidamente documentado.
Serviço previdenciário, compatibilidade com as finalidades do RPPS. Então, toda a decisão ela tem que ser compatível com a finalidade do RPPS. E eu pergunto, qual é a finalidade de um RPPS, gente? Qual é a atividade fim, gente, de um RPPS? Pagar benefício. O RPPS não existe para outra coisa. O RPPS não existe para dar déficit, superávit, ele existe para pagar benefício. Então, o patrimônio tem que ser cuidado de tal forma que esse patrimônio acumulado te garanta o pagamento de benefício lá na frente. Então, nem tudo cabe no limite normativo, cabe na prudência institucional. Algumas coisas a norma não vai te trazer, mas o conhecimento, a prudência é fator importante na hora de tomar qualquer tipo de decisão. A gente vai chegar nisso. Caso Banco Master. Assim, gente, sem sensacionalismo, sem apontar culpados, foi um caso emblemático que aconteceu com um banco, né? E assim, eu vou dizer para vocês da minha experiência de mercado financeiro, eu já vivi isso várias vezes. O caso Banco Master, quando ele apareceu, quando o Banco Master apareceu, alguns regimes próprios que mantêm contato comigo, né, me ligam perguntando, pô, Júnior, o que você acha do Banco Master? Eu falei, a primeira vez eu falei assim, olha, eu não sei te dizer porque eu ainda não verifiquei, ainda não pesquisei, eu estou um pouco afastado, eu estou lidando só com educação, então eu não olhei esse segmento. Aí eu fui me aprofundar no caso do Banco Master. E aí eu respondi para as pessoas o seguinte, o Banco Master é um Banco Santos do século XXI. Né? É um Banco Santos de 2026. O problema que o Banco Santos deu lá atrás é o mesmo que o Banco Master vai dar. Porque, gente, é assim, o cara senta na mesa e te oferece uma letra financeira, um CDB, de 140% do CDI, aí você olha para o mercado pratica no máximo 110%, no máximo, no limite, você tem que desconfiar, gente. Desculpa. A norma não diz que você... A norma não diz que você não pode aplicar no Banco Master, até porque ele estava na lista exaustiva, o investimento oferecido estava dentro da 4963. Só que aí entra a prudência, entra a desconfiança. É assim, na condição de investidor, você tem que desconfiar de todo mundo. Ah, mas é meu amigo, desconfia, porque os golpes são aplicados pelos amigos e parentes. Né? Então, quando você vai tratar de investimento, não tem amizade. O que tem é técnica, o que tem é informação. Se você não tiver técnica, você não tiver informação, você não invista. Se o risco é grande, se você olha o investimento cuja rentabilidade é muito fora do parâmetro de mercado, corre. Tá? Então, nenhum risco sempre chega com aparência de risco. Porque, gente, vamos combinar. Os caras, quando chegam lá para visitar vocês, a informação que eles dão é a seguinte, olha, o meu investimento ele é lindo e maravilhoso, ele é melhor que todo mundo. Não tem investimento melhor. Agora, quando chega assim, em qualquer situação, tem que fazer uma investigação, tem que fazer uma análise aprofundada. Tá? E assim, nos regimes próprios de menor porte, isso é uma dificuldade. Até porque falta gente, mas a consultoria tem que prestar esse serviço. Se a consultoria não presta esse serviço adequadamente, manda passar amanhã. Você vai lá no artigo 8º da resolução da Lei 9717, diz que qualquer prejuízo causado por qualquer prestador de serviço é passível de responsabilização e, inclusive, rescisão do contrato. Essa responsabilização, inclusive, prevê a rescisão do contrato. Então, eles têm obrigação, eles recebem para eles. Ah, mas o que você me paga é pouco. Pô, na licitação você ofereceu o preço. Né? O retorno elevado exige vigilância redobrada, como falamos, legalidade formal não dispensa a prudência. O Banco Master estava dentro da lista exaustiva.
Tá? Mas não é pelo fato do banco estar na lista exaustiva que ele vai estar apto a receber investimento do regime próprio. A gente tem que pensar com a cabeça o seguinte: o dinheiro não é meu, eu estou fazendo gestão. Né? Conselho atento, ele pode reduzir a cegueira institucional. Gente, é assim, existe em finanças comportamentais um efeito chamado efeito manada. Todo mundo corre para onde todo mundo está indo. Quando você vê isso acontecer, corre para o outro lado. Tá? Porque nem sempre para onde todo mundo está indo é o caminho mais correto, porque deve estar todo mundo correndo para o precipício. Tá? Então, o problema não é apenas quando o mercado falha, é quando a governança falha, porque o mercado vai falhar sempre. E se eu não tiver uma atenção redobrada no meu sistema de governança, eu vou ter problemas. Ok? Cadê? Então, rentabilidade sem governança pode ser só risco bem investido. Tá? Porque o objetivo final de um RPPS não é buscar rentabilidade, é buscar, sobretudo, segurança e liquidez. Tá? Então, prudência, contraditório, registro, responsabilidade não são entraves, são proteção. Gente, com isso nós encerramos e eu deixo aberto perguntas, o que vocês tiverem de dúvida, o que eu puder ajudar, eu fico aqui à disposição de vocês. E eu deixo os meus contatos, né, como eu disse no final do curso lá, independente de qualquer coisa, de ser cliente ou não ser cliente, eu atendo todo mundo. Tá ok? Muito obrigado, agradeço ao Correinha, agradeço a vocês a atenção. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida que ficou? Não? Diego? Deixa eu ver. Não foi tema abordado por você, mas a gente está com uma situação especial de segregação de massa proposta pelo ente. Tá. E diante de tanta responsabilidade que a gente vê que o Conselho tem, eu queria pedir a sua opinião, se for possível. Obrigada. Bom, é assim, existem várias formas de você fazer a cobertura do déficit. A segregação de massas é uma delas. Só que tem um problema na segregação de massa. Você faz a segregação de massas hoje, só que dali para frente as coisas precisam andar como um relógio, elas precisam funcionar da maneira como tem que funcionar. Repasse tem que vir no tempo certo, não pode haver ingerência política, benefício tem que ser concedido de maneira correta. Porque a segregação de massas ela só resolve o problema na hora, você só está empurrando o problema com a barriga para frente, caso o ente federativo não cumpra com as obrigações que ele deve cumprir. Né? Com a massa que ficou, ele tem a responsabilidade de pagar benefício caso falte dinheiro, quando faltar dinheiro. A massa que vem, ela precisa andar de acordo com o que se pede uma boa gestão, uma boa governança, porque se não acontecer isso, o problema vai voltar. E muitas vezes ele volta muito mais grave do que era antes. Tá? Esse é um cuidado que você tem que ter. Então tem que chamar o atuário, sentar com ele e pedir para ele deixar isso muito claro. Tá bom? Pois não. Cadê? Cadê o... Está ali, ó. Bom dia, meu nome é Jaqueline. O nosso município é um dos que ainda não fez a reforma. E aí a gente sente que um dos problemas, né, da reforma é a questão política. Né? Como que nós, conselheiros, podemos ajudar numa situação dessa? É assim, quando o problema é político é complicado de resolver. Mas aí o que o conselho pode fazer é oficiar o ente. Oficia, vê resposta, vai oficiando, para que vocês tirem da responsabilidade de vocês a não formalização da reforma da Previdência no município. Porque se vocês não fazem o ofício, se vocês não oficiarem,
vocês acabam sendo coniventes com a situação. Assim, a questão política, ela é... Ontem alguém deu um exemplo lá na sala, que o vereador falou que não ia votar a reforma da Previdência porque falta 2 anos para a mãe dele aposentar. Pô! Cadê o artigo 37? Né? Infelizmente é isso. Ela vai te levar o microfone aí, peraí. Viu? Complementando, tudo, efetivamente tudo, que venha causar problema, que não seja, que fira a norma, o conselho obrigatoriamente tem que oficiar. Ou o conselho ou o controle interno. Bom dia, meu nome é Jucimara. Eu tenho uma dúvida. A presidente do Conselho Deliberativo pode ser a superintendente do RPPS? Pode. Não existe nenhum problema quanto a isso. Normalmente, agora assim, isso tem que estar no regimento, tem que estar na lei que instituiu o regime próprio. Porque vários regimes próprios operam dessa forma. Legalmente não há um impeditivo. Mais alguém? Tem lá. Ela estava na frente lá, já passo para você. Eu sou de um RPPS relativamente pequeno. E... Diz de onde você é? Salto de Pirapora. Ah, conheço lá. Conhece? Então, eu só quero assim, mostrar a importância de você capacitar o conselho. Porque eu não sou realmente da área de finanças, minha formação é bem diferente. Faço coisas muito diferentes do que eu planejei fazer na vida, né? Mas assim, eu sou servidora de carreira. Então, quando me convidaram para participar, eu falei, eu não vou lá sem saber nada. Se for para votar, eu quero votar sabendo. Então, começa aí a questão dos conselheiros e a responsabilidade do conselheiro em participar. Então, assim, eu vou só expor um pouquinho mais, né? Porque a gestão do meu município, ela aderiu a essa responsabilidade e ela obrigou, basicamente, né, quem fosse participar do conselho, que somos nós, a ter a certificação, não somente o curso. Mas Sim. eu acho que é importante acrescentar para os próximos, porque pode ser que no próximo eu não seja conselheira. Exatamente. Então, os conselheiros que estão agora ter o compromisso de formar mais conselheiros, trazer assim os servidores para esse campo, porque eu não imaginava de estar no conselho. Eu sou conselho deliberativo. E todos os dias é um desafio, e com certeza o pessoal aqui já passa por muito mais desafio do que eu passo. Então, eu gostaria assim, de incentivar os próprios conselheiros a formarem mais conselheiros. Porque um dia você não está, e outra pessoa pode tomar uma decisão ruim por você. Ou até melhor do que você tomaria. Entende? Só isso. Isso não foi tópico da minha palestra, mas um dos papéis dos conselheiros é levar para dentro da repartição o que acontece no regime próprio. Tem que haver essa interlocução, essa comunicação mais assertiva do RPPS com o servidor, para trazer o servidor para o lado do RPPS. Porque, gente, nessas minhas andanças por aí, em 99% das situações, você vai fazer uma enquete na cidade com 100 servidores, 80 não sabem o que é o RPPS e 80 não sabem porque desconta 14% do salário dele. Então, em alguns níveis de progestão, como o 3 e o 4, essa interlocução ela já é obrigatória, mas isso deveria ser uma coisa espontânea do regime próprio para com o servidor. Nos municípios menores, esse papel ele facilita bastante, porque a quantidade de servidores também é pequena. Então, essa comunicação ela precisa existir. Tá? Aqui, ó. Aqui. Estava aqui o microfone, aqui, já vou... Ah, você está aí? Já aproveitar aqui. Bom dia a todos, meu nome é Silvio, eu também sou de Salto de Pirapora. Eu gostaria de só fazer uma pergunta. Se o Conselho Deliberativo ele também tem responsabilidade na parte da concessão de benefícios, tanto de aposentadorias como pensões por morte?
Então, aí no caso, o conselho ele tem a responsabilidade de criar procedimentos. Por exemplo, um dos procedimentos que o conselho pode impor à gestão é que haja dupla conferência na concessão do benefício e que também o controle interno ele faça uma terceira conferência por amostragem. Tá? Então, o papel do conselho neste assunto é efetivamente em criar procedimento. Tá bom? Aqui, ó. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos. Eu sou a Cristiane de Cajamar, você já conhece. E meu questionamento seria no seguinte sentido. Como que um conselheiro, porque assim, a responsabilidade é do colegiado, mas assim, a gente registra em atos nossos posicionamentos contrários de alguma situação. Mas, enquanto conselheira, se eu tiver um posicionamento que eu vejo, o colegiado não aprovou e não quer que vá para frente, eu tenho algum mecanismo que eu possa me proteger para poder tentar notificar o ente, mesmo que tenha um posicionamento divergente dos demais? O registro na ata. Somente? Você deve... porque ali é a formalização do que foi discutido. Então, você formalizou na ata a tua divergência, acabou a tua responsabilidade. Porque amanhã, se houver algum questionamento, vão ver lá, a Cristiane fez o questionamento, se posicionou de forma contrária à decisão que foi tomada. A tua responsabilidade acaba aí. Tá? Tudo bem? Tem mais alguém? Bom dia, eu sou o Juliano, eu sou do Instituto de Previdência de Jacareí, e a gente vê assim que ao longo da história dos regimes previdenciários foram acontecendo várias mudanças, né? Se a gente pega na década de 90, onde se começou o regime de previdência, o governo da época anistiou as dívidas que os municípios tinham junto ao INSS, incentivando os municípios a criar o regime próprio de previdência, assim como o regime estatutário, tirando assim a CLT em questão, né? E de lá para cá, uma série de outras transformações vem acontecendo. Agora, com a famigerada reforma da Previdência, que os municípios estão quase que sendo obrigados a fazerem essa reforma, prejudicando mais o servidor de carreira, que é um grande problema para a gente, né? Porque se hoje a gente tem uma deficiência, um déficit de servidores públicos, a tendência é piorar cada vez mais, que ninguém vai querer ir para o serviço público dessa forma, né? E a governança, me parece que vem no momento assim também, como se fosse uma bala de prata. Vamos colocar a governança, e a governança vai resolver todos os problemas daqui para frente. Daqui a 5, 10 anos, pode ser que aconteça um outro problema, e venha uma outra fórmula, um outro tipo de mecanismo para tentar de tal forma que o regime próprio consiga resolver aquilo que está sendo colocado naquele momento, naquele contexto político que vem acontecendo. Veja bem, a governança não é a solução de todos os problemas, mas ela é a base para a solução. Tá? A gente não pode colocar na conta da governança os problemas que acontecem, porque a grande maioria dos problemas que ocorrem nos regimes próprios, isso você falando no regime próprio de grande porte, médio porte ou pequeno porte, vem do ente federativo. É a falta de repasse, é a falta de cuidado com o servidor. E aí eu vou fazer uma crítica a vocês, servidores. A situação está da forma que está, porque os servidores não querem participar do regime próprio de previdência. Tá? Está sendo proposta já há algum tempo uma reforma administrativa na Câmara para acabar com o servidor público. Então, o servidor público deve se engajar mais, principalmente aqui na Previdência, porque é daqui que ele vai tirar o sustento dele quando ele estiver aposentado. Então, essa falta de engajamento leva a esse estado de coisa. A governança ela não vai resolver, mas ela minimiza. Tá? Essa é a razão da governança. Tá? Eu respondi a tua pergunta? Beleza, obrigado. Mais alguém? Não? Eu queria, assim, curiosidade, antes da formação do conselho, na tua experiência ou na experiência de algum colega aqui presente,
o que é, numa cidade de 30 mil habitantes, com 500 beneficiários, por exemplo, um conselho? Servidores. Não, 500 beneficiários e 1.000 servidores, efetivo e aposentado. Já. Para a constituição do conselho, o que é recomendável? 2 perguntas. Fazer por chapa, fazer por individual, e a participação dos funcionários, os efetivos do conselho, do instituto. Até que ponto esses trabalhadores do instituto poderiam atuar nos conselhos também? Talvez não geraria uma questão de ética aí? Não, Não? assim, o funcionário do instituto, ele é segurado? Ele é concursado? Ele contribui com 14%? Então ele pode participar dos conselhos. Sem problema nenhum, não tem nenhum tipo de conflito aí. Agora, você perguntou de como fazer a eleição. Na minha experiência, normalmente, eles fazem de forma individual. Cada um que deseja vai lá, se candidata, e aí vai pedir. Aí professor e pessoal da saúde leva de lavada, né? Então, você vai pedir na tua área, para os teus colegas, o voto. Eu acho que assim, é a maneira mais democrática. E a maioria dos institutos que eu conheço operam dessa forma. Tá? Bom dia. Nessa questão dos servidores do próprio instituto participar dos conselhos, a gente não tem um conflito aí? Porque se eles forem do conselho fiscal, eles vão fiscalizar aquilo que eles fazem, do conselho administrativo, vão deliberar aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles têm interesse, não tem um conflito? Não, porque assim, a lei, ela diz que o segurado ele tem o direito de participar dos conselhos. Se ele então a gente tem segurado da Câmara, nós temos segurado da Prefeitura, em cidades onde as autarquias prestam serviço para a Prefeitura, tem funcionário que participa do RPPS, eu não posso tolher o direito dessa pessoa participar da gestão. Agora, quando você coloca uma pessoa, um funcionário do regime próprio dentro de um conselho, ali é uma decisão colegiada. Agora, se a maioria não tiver conhecimento e essa pessoa tiver um pouquinho mais de conhecimento, ela vai dominar o conselho, mas não há proibição. Tá? Aproveitar aqui todo lado, peguei o microfone. Uma pergunta pessoal para o senhor, referente ao Geton, que o senhor falou, né? Depende de cada instituto para estar pagando para o conselho um valor. Existe um piso, existe um teto, ou o instituto paga o que achar pertinente? Como que seria essa posição? Olha, normalmente o pessoal estabelece um percentual do menor salário base, partindo do menor salário base. Ou ele tem instituto que paga o menor salário base, e tem instituto que ele parte de um percentual que ele entende ser prudente pagar. E aí você tem que olhar também a tua taxa de administração que ele sai de lá. Tá? Via de regra funciona assim. Tá? Então, gente, se não temos mais ninguém, vamos encerrar e obrigado pela paciência e bom retorno para vocês.